Olá, povo de Deus, segunda-feira da terceira semana da Quaresma, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Reis, capítulo 5, de 1 a 15, e de Lucas 4, 24 a 30. Temos hoje a narrativa de um dos milagres atribuídos a Eliseu, o profeta que herdou o espírito do grande profeta Elias. O ciclo de Eliseu compreende os capítulos 2 a 13 do segundo livro dos Reis. Ele é conhecido como um profeta milagreiro de lenda, que em número de milagres ganha de seu mestre Elias. O capítulo 5, do qual lemos um trecho hoje, narra o milagre de cura de lepra de um sírio, general do exército daquele país, de nome Naamã. O capítulo 5 tem 27 versículos e merece leitura completa, pois se trata de uma história com começo, meio e fim bem acabadinha. É sempre bom nos lembrarmos que a tradição de Israel era passada de geração em geração, por meio de narrativas como essa, de histórias como esta, que engrandece os personagens mais célebres da tradição popular. Percebe-se, na verdade, que a doença de pele de Naamã não podia ser lepra, pois jamais um portador desta enfermidade teria um cargo tão elevado que dependia de contatos constantes com o rei. Lá no livro do Levítico, capítulo 13, temos uma relação de doenças de pele, que era já do conhecimento do povo de Israel. E o que deveria ser uma simples cura quase se torna um caso de intriga internacional, a abalar as relações entre Israel e Síria. Tudo começa com a sugestão de uma criada israelita da casa do general sírio Naamã, que diz à sua patroa que na sua terra há um profeta capaz de curar seu patrão. A esposa conta ao seu marido o que disse a criada e o general relata o fato ao rei da Síria. Este envia então seu general ao rei de Israel com uma carta para que o livres de sua doença. O rei de Israel achou que era provocação do rei da Síria e rasgou suas vestes como um gesto de repúdio ao que ele pensou ser uma provocação. Esse fato chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, que mandou um recado para o rei de Israel, dizendo: manda o general sírio que venha até mim, e ele ficará sabendo que há um profeta em Israel. A cena da chegada da comitiva do general Naamã à porta de Eliseu é dramática, pois Eliseu não sai para atendê-lo e manda um servo seu com a receita da cura: lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. O general se enfureceu com o que lhe pareceu ser pouco caso do profeta, que nem saiu para vê-lo. Naamã toma a decisão de voltar à Síria sem fazer o que o profeta Eliseu tinha lhe mandado. Outra vez temos a intervenção dos criados, dos servos. Se a ida de Naamã até Eliseu se deveu a uma sugestão de uma serva, o convencimento de que ele obedecesse à receita do profeta e se banhasse por 7 vezes no Jordão, se deveu aos outros, aos servos do sírio. Os pequenos sempre são mais simples e não agem com a soberba dos grandes. Naamã é curado, volta até Eliseu, faz uma confissão de fé no Deus de Israel, no Deus de Eliseu, e quer dar-lhe presentes como recompensa. Frente à recusa do profeta, pede somente a permissão para levar terra de Israel, sobre a qual se compromete a adorar ao Deus de Israel. A cura do general sírio Naamã será evocada por Jesus no Evangelho como exemplo de que Deus cura também os estrangeiros, não somente aos que se julgam povo eleito e único, como os judeus.
Essa lenda sobre Eliseu servia para destacar o profeta, mas, sobretudo, que o Deus de Israel é o único Deus e que age em todos os que o procuram com o coração sincero, não importando sua procedência, sua raça. Lucas 4, 24 a 30. O capítulo 4 de Lucas começa com Jesus no deserto, onde ficou 40 dias, foi tentado pelo diabo. Depois disso, Jesus foi a Galiléia, na sinagoga, apresentou o programa de sua missão: anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, a visão aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa declaração de Jesus encheu seus conterrâneos de admiração, mas ao mesmo tempo de menosprezo, pois se interrogavam dizendo: mas não é esse o filho de José? Jesus se antecipa, perscrutando o coração deles, e lhes diz: sem dúvida, me direis aquele refrão: médico, cura-te a ti mesmo. O que ouvimos que aconteceu em Cafarnaum, faze-o aqui em tua cidade. Neste contexto, temos o texto de hoje, onde Jesus lhes diz: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Nazaré era uma aldeia pequenina, perdida entre as colinas da Baixa Galileia. E como todo lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo, Jesus era conhecido como filho de José, o carpinteiro, todos conheciam sua mãe, sua família. Acreditar que Jesus era um profeta, um enviado por Deus, ultrapassava a capacidade do povo deste lugar tão simples e desprezível. Isso não é difícil de entender, pois quando nos apresentamos como moradores da periferia da cidade, as pessoas não conseguem disfarçar os olhares de desconfiança. Jesus é profeta e suas ações o identificam como profeta, e assim será chamado pelo povo que pensa ser ele: Elias, João Batista, Jeremias, um deles que teria voltado na pessoa de Jesus. O que caracteriza um profeta? Em meio a uma sociedade injusta, um profeta levanta a voz em favor dos pequenos e marginalizados. Não aceita a injustiça e aponta para um caminho de superação. Este caminho na vida e prática de Jesus era o reino de Deus, ao qual ele centrou sua missão. Estamos cercados de tantas espiritualidades adocicadas, alienadas, que a dimensão profética de Jesus fica esfumaçada. As pessoas gostam de repetir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Porém, se dissermos: Jesus, profeta do reino do Pai, dificilmente alguém dirá: fazei-me profeta, como tu és profeta. Os exemplos que Jesus evoca no seu embate com os seus conterrâneos serviram para deixar o relacionamento entre eles muito pior, pois Jesus vai tomar o exemplo de Elias com a viúva de Sarepta e de Eliseu com o general sírio Naamã. Ora, eram dois estrangeiros, duas pessoas fora do povo de Israel, que mereceram a ação milagrosa dos grandes profetas da tradição. Após essas referências de Jesus, seus conterrâneos se encheram de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali. Jesus, porém, passou por entre eles e continuou o seu caminho. O profeta rejeitado em sua terra se sente impelido a ampliar a sua missão, voltada agora mais para os de fora, para os descartados como ele. Porém, são os preferidos de Deus Pai. Um beijo no seu coração.